Olá, boa noite. Aqui estamos nós em mais um episódio do Templário. Ora, hoje temos mais um episódio riquíssimo, mediante aquilo que se passa na tentativa de nos imporem uma verdade absoluta relativamente ao globalismo, ao multiculturalismo e, acima de tudo, a uma coisa que está muito na voga, que é o racismo. Vamos lá então desmontar e desmascarar a conversa de chacha que existe relativamente ao racismo. Foi instituído na sociedade portuguesa um conceito de racismo e é obrigatório, não existe mais, segundo o status quo mainstream, não existe mais conceito nenhum para além do conceito emanado dessa organização terrorista chamada SOS Racismo, em que é ensinado nas escolas às criancinhas que o branco é que é racista e todos os outros são vítimas do racismo, da segregação racial dos brancos para todas as outras raças. E, portanto, este episódio é para desmontar isso, que é mais uma malfeitoria que andam a ensinar às nossas criancinhas, e este episódio vai servir para desmascarar isso mesmo. Estou a beber uma cervejinha, que uma cervejinha calha bem a falar de racismo. Portanto, vamos lá. E primeira parte. Hoje fiquei a saber com um DJ produtor de música. Essa música que chama a música é uma ofensa a quem produz música, a um artista que produz música, que é um DJ, deve ser dessa música hip hop, dessa jana que é considerado música por aqueles que nunca estudaram música, porque toda a música emana de formação musical, de base musical, estudo musical, e a maior parte desta turma faz pseudo-música através de programas já feitos, aplicações feitas de produção e edição de áudio para produzir lixo que depois a comunicação social gosta de considerar música. E, portanto, eu estou a falar deste Flávio Faria, um DJ que ameaçou, desejou morte ao deputado Pedro Frazão e à sua família. Pedro Frazão, como sabem, é um distinto deputado do Chega, é um cidadão de família que tem feito pelo conceito de família tradicional muito mais do que qualquer bem intencionado da nossa praça, e este pseudo músico Flávio Faria, portanto, num post em que está a fotografia da família do Pedro Frazão, deseja a morte da sua família, que diz ele que a morte é uma limpeza. Portanto, isto na sequência do que se passou ontem relativamente ao Mário Machado. O azar do Mário Machado é ser branco, porque se o Mário Machado fosse preto, ou cigano, ou chinês, ou indostânico, provavelmente estaria alegre, poderia estar em um bar qualquer da Baixa de Lisboa a beber umas cervejas e a confraternizar com gente da laia de quem tem o mesmo pensamento, portanto, e nem se passava nada. Portanto, este Flávio Faria
eu quero ver a rapidez dos juízes e do Ministério Público a decretar prisão preventiva, porque isto é incitamento ao ódio e à morte de pessoas. Não estamos a falar aqui de e tal, estou numa rede social, mandei uma boca. Não, ele foi e postou a mensagem a morrerem era uma limpeza para a família do Pedro Frazão. Portanto, se este senhor não for preso rapidamente, estamos perante aquilo a que se pode chamar o Estado de Direito foi pelo ralo, do esgoto abaixo. Portanto, não existe lei. Portugal hoje é um país sem lei, é um país a saque. É um país a saque. E então eu espero que as autoridades vão atrás deste senhor e o prendam. E isso o Mário Machado levou 2 anos por causa de uma piada às porcas do Bloco de Esquerda, do Bloco de Esterco. Então este senhor isto é muito grave, ameaçado de morte a alguém através das redes sociais, indo diretamente fazer essa observação. Portanto, merece prisão a sério, merece pelo menos 10 anos por esse tipo de ameaças. A segunda parte disto é uma reportagem que está a passar na NOW neste momento relativamente aos restaurantes chineses. Como isto está agora a passar na televisão, como qualquer cidadão de bem e que soubesse como é que são os restaurantes chineses na China ou em qualquer outro lado do mundo funcionam. Só quem não conhece Nova Iorque, quem não conhece Paris, só quem não conhece Londres é que não sabe que os restaurantes chineses vivem à margem da lei, não respeitam as regras sanitárias, não respeitam as regras portanto, daquilo que são obrigados perante a lei a cumprirem em termos de confecção e portanto, e servir os clientes com regras de limpeza e tudo mais. E isto é muito mais grave quando são feitas fiscalizações por parte da polícia, à paisa naturalmente, e depois a ASAI não consubstancia essas denúncias e esses relatórios, na prática fechando os restaurantes destas tríades chinesas que vegetam por aí na cidade de Lisboa. Portanto, como eu disse, Portugal é um país a saco neste momento e os portugueses têm que se revoltar perante isto. Não pode. São 20 anos da maior parte do governo socialista que permitiu a bandalheira em que se transformou Portugal. E as novas gerações têm que abrir os olhos porque se eles pensavam que o socialismo ia trazer-lhes um futuro, um país com futuro e com prosperidade, enganem-se bem, porque é mentira. Não há nenhum país governado por socialistas e à esquerda que seja um país que tenha grandes índices de desenvolvimento humano. Esqueçam lá isso. O melhor é começarem a pensar noutra coisa. Quem pensa em votar alguma vez partidos socialistas ou partidos comunistas, esqueçam lá, isso é o caminho para a desgraça. É o caminho para a desgraça. E, portanto, relativamente para acabar aqui esta situação dos restaurantes chineses, quem fala dos chineses fala dos restaurantes indianos e diabo 7. É um alerta para os cidadãos portugueses, patriotas, que têm amor à nossa cultura, comecem a comer comida portuguesa, comecem a frequentar só restaurantes portugueses,
que é dessa maneira que a gente elimina o cavalo de Troia daqui de Portugal. Porque se eles não tiverem, portanto, restaurantes abertos nestas condições que a gente já viu que são indignas para os clientes andam a ser enganados e andam a comer baratas e mosquitos e formigas e afins, não pode ser, isto é indecente. Portanto, está na altura dos portugueses começarem a consumir só refeições em restaurantes portugueses. E viva a gastronomia portuguesa, porque a gastronomia portuguesa é uma gastronomia que mede messas com qualquer outra do mundo. A nossa dieta mediterrânea é a melhor do mundo. Ponto final, parágrafo. Mais um golzinho de cerveja. E, no entretanto, isto também vem à conversa daquilo que nos trouxe neste episódio, que é o conceito de racismo e que está entranhado na doutrinação das escolas e tudo mais, e na propaganda dos meios de comunicação social. E isto vem tudo também à conversa daquilo que eu disse no início, do SOS Racismo ser uma organização terrorista que propagandeia o ódio racial sempre contra os brancos, porque eles dizem que os brancos são os difusores do conceito racista na verdadeira acessão da palavra. Portanto, o branco é culpado da discriminação racial contra os pretos, contra os ciganos, contra os indianos, contra os amarelos, contra os azuis escuros, azuis claros e afins. O branco é sempre o culpado de tudo. E isto vem entroncar hoje naquilo que não passou nas televisões portuguesas, que foi o Donald Trump recebeu lá o Mamadou Bosta lá da África do Sul, o presidente da África do Sul, e em plena conferência com os meios de comunicação social mostrou na televisão que ele lá tinha, na sala, que neste momento o que está a acontecer é perseguição portanto, aos cidadãos brancos nascidos na África do Sul. Que isso depois leva-nos a outra coisa mais para a frente que eu vou falar daqui a bocado. E o que é que está a acontecer neste momento? Está a acontecer é que determinados líderes políticos de determinados partidos na África do Sul incitam ao assassinato em massa do cidadão branco nascido na África do Sul. E o que está a acontecer é que esses genocídios estão a acontecer na África do Sul. E o que está a acontecer é que eles, depois de matar os cidadãos de raça branca, abrem valas comuns e põem-nos lá dentro. As valas comuns são más quando é os jihadistas islâmicos que fazem em determinadas civilizações que matam e abrem valas e põem-nos lá dentro, ou algumas ditaduras islâmicas. E por outro lado, já não se fala nisso porque não dá muito jeito quando é governos de raça negra, de países dominados pela raça negra, em que matam brancos, abrem valas e metem-nos todos lá dentro, e têm líderes partidários de partidos legalizados na África do Sul a incitar à morte dos brancos. Portanto, isto é para desmontar a conversa de chacha que o racista é o homem branco, como esse Mamadou Bosta do SOS Racismo, que nem devia ter cartão de cidadão, esse gajo devia ser posto a andar no primeiro barco, nem é avião, ou no primeiro barco não há nado, é pô-lo dentro d'água e ele vai aprender a nadar até ao Senegal e vá para a coisa da prima dele. Portanto, isto é o que se está a passar na África do Sul, não passou nas notícias, nos canais da propaganda em Portugal. O Trump desmascarou o presidente da África do Sul em direto, a live,
Não dá hipótese, o Trump não dá hipótese, vai meter os nomes nos bois com uma pinta do caraças. E isto, mais um golzinho de cerveja, isto para chegar à conclusão. Os países colonizadores da África que são hoje, portanto, anfiteatro de problemas sociais, de autênticas bombas relógios relativamente ao conceito, à propaganda e ao produto mal vendido do multiculturalismo. Ou seja, como paga e problemas de consciência que alguns escardalhos imundos, esquerdoides, esquerdopatas têm em relação às colonizações, o que é que aconteceu depois das independências dos países que foram colonizados por povos europeus, por países europeus? Houve muitos africanos que vieram para os países da Europa com uma atitude de condescendência e de caridade perante os povos africanos coitadinhos, os laivedes e essa marmada da década de 80 que foi aí que começou esta pouca vergonha. E, portanto, a gente começou a importar essa turma. Essa turma hoje está aí nos países europeus, tem já terceiras e quartas gerações, alguns casaram-se, cruzaram-se com brancos e tudo. Não é essa a Babilónia que a gente sabe o que é que se passa aí na Europa. Mas o mais engraçado é que nos foi vendido que o homem branco foi a desgraça da África até ser dada a independência aos países que estavam sob controle, sobre o domínio dos impérios colonizadores. E o que é que acontece? Acontece esta coisa extraordinária. Alguns passados 60, 70, 50 anos de ser dada a independência a esses países, não se vê um país que foi dada a independência a saída da pobreza, da miséria, da doença, em que vivem os povos nativos desses mesmos países. E o que acontece é que todos os dias são enviados bilhões de euros para alimentar gangues oligarcas que tomaram conta dos países africanos, depois de ser dadas as independências a esses países. E eu conheço um caso muito concreto, que é o caso de Angola, por exemplo, que em 1975 foi-lhes dada a independência e de lá para cá, adivinhem lá quantos partidos é que conseguiram ganhar as eleições em Angola desde essa altura até a data de hoje. Adivinhem lá quantos partidos é que ganharam as eleições democraticamente em Angola. O MPLA, pois o MPLA é o único partido que ganhou eleições desde a independência até a data de hoje. E perguntam vocês, mas eles ganharam porque o povo votou neles. O povo votou neles porque o povo é um povo pobre, é um povo que vive na miséria, e qualquer povo que vive na miséria nutre uma certa simpatia por quem lhe dá uma esmola, dá-lhe um prato de arroz, um prato de sopa. É nesses que eles vão votar. Portanto, o pobre gosta do assistencialismo e não há volta a dar em relação a isso. E então o que é que acontece? Em Angola, o MPLA está dominado por meia dúzia de famílias que dominam Angola, um país com riquezas naturais extraordinárias,
e que é dominado pelo MPLA, e o povo de Angola não sai da miséria, da doença e da guerra constante, mais ou menos noticiada nos canais de propaganda de televisão, mas eles não saem da miséria e vão continuar. E vão continuar até haver alguém desses países, um angolano, que queira a libertação, queira inverter o rumo do país. Vamos ter isto. E pior é que o dinheiro dos nossos impostos aqui em Portugal estão a servir para alimentar ditaduras como a ditadura do MPLA em Angola. E podíamos falar, por exemplo, da ditadura que existe em Moçambique, uma ditadura instituída por um governo que faz do ódio racial e o ódio ao branco um cavalo de batalha. Não é por acaso que Moçambique tem das maiores percentagens das ex-colónias em termos de raptos de brancos, de gente que vai para lá para trabalhar, vai lá para prosperar. E, portanto, o que acontece é que o Brasil está na cauda dos países mais pobres do mundo, tem um problema neste momento com o terrorismo islâmico lá em Cabo Delgado. Ninguém fala nisso, ninguém quer saber disso para nada, porque é o que eu digo, eles querem saber das ex-colónias só para alimentar as oligarquias que dominam a classe política nesses países. Portanto, eles não querem resolver coisa nenhuma. Os terroristas do Al-Shabaab e dessa turma que invade Moçambique e assassina aldeias inteiras. Portanto, não se fala nisso porque não dá jeito à propaganda globalista, e nomeadamente ao frete que os países europeus estão a fazer neste momento ao terrorismo islâmico e principalmente ao Hamas, essa grande organização democrata que é o Hamas. Portanto, isto está tudo ao contrário. E portanto, isto é um episódio em que eu desmascaro aquilo que se passa no mundo e em Portugal. A mim interessa-me é os portugueses. Portanto, abram os olhos. Essa conversa que o branco é que é racista e que é o principal responsável das malfeitorias feitas aos africanos e aos outros povos todos. Isso é tudo tanga. Não acreditem nisso, porque é tudo tanga. E como está demonstrado por esse Faria DJ, esse artista da cassete pirata, como a gente diz, que ameaçou de morte a família do deputado Pedro Frazão do Chega. E se isto fosse num país a sério, esse senhor, assim que tinha postado esse comentário, esse sim estava na prisão. O Mário Machado foi preso por mandar uma graçola ao Berloque da Canhota, ao gangue do Berloque da Canhota, e levou 2 anos de prisão. E este senhor ainda está na rua, anda aí armado em artista como eu digo, da cassete pirata, e faz ameaças de morte à família de um deputado da nação. E isto é porque se fosse deputado do Chega, porque se fosse um deputado do PS ou do PSD a ser ameaçado de morte a ele e à família, esse artista já estava encanado há muito tempo. Portanto, continuamos todos os dias, vai haver aqui, portanto, vou trazer aqui casos da hipocrisia, da pouca vergonha instalada em Portugal há 50 anos, onde nos vendem a mentira que vivemos em democracia e que o povo é quem mais ordenha e tudo mais, que isso é tudo conversa para bem fazer. Não acreditem nisso, lutem pelo vosso país, cidadãos portugueses nativos, lutem pelo vosso país, lutem pelas vossas mulheres e pelos vossos filhos, porque isso vai ser preciso. Ok? Tenham uma boa noite, fiquem com Deus e até à vitória final.